Olá, irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro estudo da carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma. Nós vamos aí durante algumas semanas estudar essa carta, uma carta intensa, rica e abençoadora. Uma carta que alguns chegam a chamar de o Evangelho de Paulo. É uma carta que não simplesmente ele escreve a uma igreja com orientações, mas além disso nós encontramos nesta carta a profundidade da doutrina que hoje nós seguimos, principalmente como Igreja Batista. O apóstolo Paulo ele vai falar aí sobre as questões da justificação, da salvação. É um tratado teológico, como alguns já chamaram. Essa epístola ela é muito profunda. E os irmãos vão perceber no decorrer dos estudos, no decorrer aí das semanas, a profundidade desse estudo. Então hoje eu quero só tratar aí sobre uma compreensão dessa carta. É um vídeo que não será muito longo, pois você tem todo o conteúdo aí na sua apostila, mas essa epístola, que é podemos dizer, o coração do Evangelho, onde o apóstolo Paulo fala sobre a justificação, a justiça de Deus para o homem através da fé. E Paulo também apresenta ali o plano divino, o plano eterno de Deus, desde a queda de Adão até os dias da redenção em Jesus Cristo. Ele vai mostrando ali que Deus ele não é culpado pela queda do homem. Nos primeiros capítulos nós vamos encontrando esse tratado teológico do apóstolo Paulo, não só para a igreja de Roma, mas esse conteúdo que ele vai aí de forma muito didática, profunda, intensa, trazendo para as nossas vidas e para a nossa caminhada cristã. O apóstolo Paulo ele vai mostrar que Deus é o autor da regeneração, que a queda do homem lá com Adão não foi nada de surpresa para Deus. Deus não se assustou com a queda de Adão. Há uma outra questão também que é bom destacar com relação a essa carta, você também vai encontrar isso na apostila, que o apóstolo Paulo ele não é o fundador, ele não iniciou a igreja em Roma, como outras igrejas que nas suas viagens missionárias ali começava na casa de alguém o trabalho, começava ali uma igreja naquela cidade, naquela localidade. Não, a igreja de Roma não foi o apóstolo Paulo que começa. Ele escreve essa igreja com alguns objetivos. O primeiro objetivo é justamente mostrar àquela igreja a necessidade da unidade. Ele escreve quando ele estava na Grécia, mais exatamente ali e provavelmente em Corinto. Ele escreve para a igreja de Roma. Então era uma igreja que era uma igreja mista, era uma igreja de judeus convertidos e também de gentios convertidos. E ali havia algumas picuinhas, algumas divisões, alguns probleminhas entre aquela igreja, que era justamente com relação à lei e com relação à liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo é relacionada aos gentios convertidos e a lei, logicamente, é relacionada aos judeus. Então ele escreve essa carta com essa intenção de estar mostrando a necessidade daquela igreja da unidade. O segundo fato, que na verdade é o segundo fato com algumas subdivisões, que ele espera, através da igreja de Roma, levar ofertas também para Jerusalém. Então a intenção dele era passar ali em Roma,
levar ofertas dos cristãos da igreja de Roma para as necessidades e os necessitados em Jerusalém, e também, ao passar por Roma, esperava que a igreja, além de orar por ele, também investisse na sua obra missionária indo para a Espanha. A ideia de Paulo era passar por Roma e ir para a Espanha. Até hoje, os estudiosos não têm muita certeza se Paulo conseguiu realmente chegar à Espanha. A ideia dele era dar continuidade ao trabalho ali naquele país, ali na Espanha. A igreja de Roma, como eu disse, ela é uma igreja que inicia-se ali após o Pentecostes. Não se sabe o certo quem iniciou, né, essa igreja. Acredita-se que os cristãos que estiveram em Jerusalém no dia de Pentecostes, quando Pedro trouxe aquela mensagem lá em Atos capítulo 2, onde 3.000 pessoas se convertem. Então acredita-se que esses irmãos que se convertem ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, com a mensagem de Pedro, ao retornarem para Roma, iniciam a igreja nesse local, em Roma. Romanos capítulo 15, verso 20 diz assim: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce a lei. Então Paulo deixa bem claro que não foi ele que começou a igreja ali. Então acredita-se, como eu disse, que esses irmãos, após ouvir a pregação de Pedro, começam essa igreja ali. Não tem ali um nome dessa pessoa, dessa família que começou esse trabalho em Roma. Os dois assuntos principais dessa carta é a justificação pela fé, ou seja, nós somos justificados somente pela graça, somente por Cristo, somente pela fé. E essa é a base da vida cristã. Esse é o fundamento da unidade da igreja, que é a graça de Cristo, a justificação do Senhor sobre nós e a fé. Esses temas, queridos, vocês vão estudar profundamente durante as semanas aí nos estudos dessa carta. E ele vai falar também, o segundo tema, que é o verdadeiro povo de Deus. Não é definido por linhagem, como a questão judaica, nem por cultura. Aí a gente pode tanto falar dos judeus quanto dos gentios, muito menos por tradição. Mas o verdadeiro povo de Deus são aqueles que se manifestam através da fé em Jesus Cristo. E aí ele vai dizer na carta que não há distinção nem entre judeu e nem entre gentio, todos são um só corpo. Isso tem uma profundidade, queridos, para as nossas vidas hoje, imensa e intensa, onde nós podemos perceber que nós não temos diferenciações dentro da igreja. Não importa o que você faz, se você é simplesmente a pessoa da recepção, ou se você canta no louvor, trabalha com crianças ou prega. Não há uma distinção, todos nós somos corpo de Cristo. É uma mensagem muito viva para os nossos dias, para que nós não venhamos a viver de aparências religiosas. Isso cá entre nós tem sido grave, um agravante hoje para os nossos dias, né? A graça, ela é o centro da nossa fé. É a verdade que nos liberta, é aquilo que nos faz realmente ser povo de Deus através do amor do Senhor. A fé, ela é verdadeira através da produção de frutos visíveis, transformados em atitudes. Isso é muito profundo na carta aos Romanos, onde há um relacionamento, onde há prioridades, um viver sincero do Evangelho. A igreja de Roma, ela
ainda que enfrentou diferenças, e nós vamos ver isso no decorrer dos estudos, diferenças de opiniões, de culturas, de formas de servir, mas Paulo ele chama essa igreja a responsabilidade da unidade, uma compreensão de que todos foram salvos e todos são salvos pela mesma graça. Eu costumo dizer, você já me ouviu falar isso na igreja, que nós somos nivelados dentro da igreja ao mesmo patamar de filhos, de servos, não há melhor e nem pior, todos somos iguais. Essa é a beleza da graça de um povo que é reconciliado, que não vive por méritos e nem deméritos, mas por sermos filhos de Deus. Então, queridos, eu convido você nessa caminhada, nessa carta tão linda, tão maravilhosa, uma carta que profunda, onde Paulo aí é visto como um pacificador na sua carta, devido a esses conflitos entre judeus e gentios. Ele chama essa igreja a essa responsabilidade, a estarem visando o reino de Deus. E como isso é importante para a sua vida, para a minha vida hoje, focarmos a nossa fé em Jesus Cristo, na graça de Jesus. Você vai ver aí durante os estudos, tem mais profundidade, o vídeo aqui é para você poder estar sempre um pouco mais antenado. Então convido você a essa jornada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Bem-vindo à nossa escola bíblica dinâmica. E lembrando, dia 2 de novembro nós temos o encontro ao vivo lá na igreja, onde vamos discutir esses assuntos as 3 primeiras semanas. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro em nome de Jesus.